Você já se perguntou o que acontece quando alguém morre, mas simplesmente não consegue partir? Quando o apego ao trabalho, à rotina, é tão forte que nem a morte consegue quebrar esse ciclo vicioso? Hoje vou contar para vocês uma história que aconteceu bem aqui, no Brasil, em Outeiro, região metropolitana de Belém. Uma história que começou como uma simples curiosidade nas redes sociais, mas que esconde segredos muito mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. Era uma terça-feira comum na transportadora São Miguel. As câmeras de segurança gravavam, como sempre, cada movimento na entrada da empresa. Roberto, o segurança veterano com seus 15 anos de casa, fazia sua ronda noturna quando algo estranho aconteceu. Às 22h47, as câmeras captaram Roberto se dirigindo até a entrada principal. Ele pegou seu detector de metal e começou a fazer algo que deixaria todos perplexos. Passou a revistar uma pessoa invisível. Imaginem por um momento, vocês estão assistindo às câmeras de segurança e vem um homem passando um detector de metal no ar, movimentando-o metodicamente na frente e atrás de uma figura que simplesmente não existe. O que vocês pensariam? Mas o mais perturbador não era só isso. Rex, o pastor alemão responsável pela segurança da empresa, começou a farejar intensamente o ar ao redor da pessoa invisível. O cachorro movia a cauda, demonstrava os mesmos comportamentos de quando interagia com funcionários reais. Roberto conversava com o vazio. As câmeras captaram seus lábios se movendo, sua postura corporal indicando uma conversa normal, cotidiana. Ele até sorriu em determinado momento, como se tivesse ouvido uma piada. Quando Roberto informou pelo rádio que havia terminado de revistar o funcionário que acabara de sair, a central de monitoramento respondeu algo que gelou seu sangue. Roberto, não saiu ninguém daqui, nenhum cartão foi passado, nenhuma porta foi aberta. Foi aí que começaram a investigar. Chamaram Roberto para ver as gravações. Quando ele viu as imagens, seu rosto empaleceu. Nas câmeras, aparecia apenas ele, passando o detector no vazio, enquanto Rex farejava o ar. "Mas eu conversei com ele", murmurou Roberto, a voz tremendo. "Perguntei sobre a família. Ele disse que estava com pressa para chegar em casa." Mas a investigação estava apenas começando. O gerente da transportadora, intrigado com o caso, decidiu verificar os registros de funcionários. O que ele descobriu os fez questionar tudo. 3 anos antes do acidente fatal, um funcionário da transportadora havia morrido em um acidente de trânsito. Seu nome era Carlos Mendonça, 34 anos, casado, pai de 2 filhas. Carlos era conhecido por sua dedicação extrema ao trabalho. Era sempre o último a sair, frequentemente fazia horas extras e tinha o hábito de conversar com os seguranças na saída. Agora me digam, vocês acreditam em coincidências? Porque Roberto, quando questionado sobre a aparência do homem que havia revistado, descreveu com precisão assustadora as características físicas de Carlos. A altura, cor do cabelo, até um pequeno bigode que Carlos costumava usar. O mais perturbador? Roberto nunca havia conhecido Carlos pessoalmente. Ele foi contratado 2 anos após a morte do ex-funcionário. Após o vídeo viralizar, outros funcionários começaram a compartilhar experiências estranhas. Maria, da limpeza, contou que várias vezes sentia como se alguém estivesse observando enquanto ela trabalhava no turno da madrugada. "Eu virava para trás, mas não tinha ninguém, só uma sensação gelada percorrendo a espinha." João, motorista da empresa, revelou que em algumas noites ouvia passos no depósito, mesmo quando tinha certeza de que estava sozinho. Eram passos pesados, como de alguém usando botas de trabalho. Eu ia verificar, mas nunca encontrava nada. Mas o relato mais assombrador veio de Sandra, que trabalhava no departamento pessoal na época de Carlos. Ela contou que na semana anterior ao acidente fatal, Carlos havia demonstrado uma preocupação obsessiva com o trabalho. Ele ficava repetindo que não podia faltar, que tinha muita responsabilidade. Disse que, mesmo se algo acontecesse com ele, encontraria um jeito de não abandonar a empresa. Na época, achei que era só estresse. Especialistas em fenômenos paranormais foram consultados. Dr. Eduardo Paranhos, pesquisador de atividades sobrenaturais, ofereceu uma explicação que deixou todos arrepiados.
Existem casos documentados de pessoas que mantêm uma ligação tão forte com locais ou rotinas que, mesmo após a morte, continuam repetindo padrões comportamentais. É como se a alma ficasse presa em um looping temporal. Mas e vocês? O que acham? Acreditam que é possível alguém ser tão dedicado ao trabalho que nem a morte consegue afastá-lo de suas obrigações? A família de Carlos foi contatada. Sua viúva, Dona Rose, confirmou que o marido era extremamente dedicado. Ele dizia que trabalhar era a sua forma de mostrar amor pela família, que nunca nos abandonaria, não importasse o que acontecesse. Ela também revelou um detalhe perturbador. Nas semanas seguintes ao acidente fatal, ela sonhava frequentemente com Carlos vestindo o uniforme da empresa, dizendo que precisava voltar ao trabalho, que tinha tarefas pendentes. A transportadora São Miguel decidiu realizar uma homenagem póstuma a Carlos. Colocaram uma placa com seu nome na entrada da empresa, reconhecendo seus anos de dedicação. Na noite seguinte à inauguração da placa, algo extraordinário aconteceu. Roberto estava fazendo a sua ronda quando sentiu uma presença familiar. Dessa vez, porém, foi diferente. Ele não viu ninguém, mas ouviu claramente uma voz sussurrando: "Obrigado, Roberto. Agora posso descansar." As câmeras captaram Roberto parado na entrada, olhando fixamente para a placa de Carlos. Rex estava ao lado dele, mas dessa vez o cachorro mantinha uma postura calma, quase reverente. Desde então, nunca mais houve aparições na transportadora São Miguel. O funcionário fantasma havia, finalmente, batido ponto pela última vez. Essa história nos faz pensar sobre os limites entre vida e morte, sobre dedicação e obsessão. Carlos Mendonça era apenas um homem trabalhador que amava sua família. Sua dedicação era tão intensa que transcendeu a própria morte. E vocês? O que fariam se encontrassem com um funcionário fantasma? Será que todos nós temos algo tão importante em nossas vidas que nos manteria presos a este mundo mesmo após a morte? A próxima vez que vocês virem um segurança fazendo uma revista aparentemente no vazio, lembre-se, talvez ele não esteja sozinho. Talvez esteja cumprindo um protocolo que vai muito além do que nossos olhos conseguem ver. E lembre-se sempre, dedicação excessiva ao trabalho pode ser mais perigosa do que imaginamos. Às vezes, literalmente, pode nos assombrar para sempre.